Bom dia, Diego. Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Caiane. Bom dia, David. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Bom dia, Bia. Espera só um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando aí, tá? Bom dia, André. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá, então. Ó. Acho que já deu para, né? Tomar tranquilinho aqui. Inicialmente, um bom dia para vocês, espero que vocês estejam bem, tá? A gente vai continuar, então, pessoal, com a nossa revisãozinha aqui de geografia, tá? Lembrando, pessoal, que na terça-feira, eu começo com vocês a revisão de atualidades, tá? Eu dei uma pesquisada, assim, nos principais fatos do ano, os principais acontecimentos aí, o que de mais importante aconteceu, tá? Obviamente, de novo, né, pensando nos vestibulares, não, tipo, o Louro José morreu, tá? Isso, claro que ele tem toda a importância dele, não tô tirando isso, mas para vestibular, galera, sem grandes relevâncias, tá? Fiz uma listinha com, acho que uns 12 temas mais importantes, e a gente vai discutindo aí um a um, tá? Depois, na terça-feira mesmo. Enquanto isso, galera, eu queria que, continuando, né, fazendo a nossa revisãozinha, eu queria que vocês pegassem, por favor, no material de vocês, a questão de número 6, que é a página 19, Open the page 19, ó, intersimilaridade, tá? Conhecimento interdisciplinar. Abre aí, galera, a página 19. Tenta fazer, por favor, o exercício 6. E exercício, galera, bem tranquilo, hein? Bem tranquilo mesmo. Mas existem coisas aqui que estão envolvidas que são um pouco mais complicadinhas, vai? Digamos assim, tá bom?
Pessoal, vamos lá, ó. Sim, exatamente, isso aí, tá? Certinho, certinho. Pessoal, é o seguinte, ó. Acho que deu para fazer, né? Uma questãozinha relativamente curta, né? Tem ali uma charge, mostrando carinha lá, pá, beleza. Por que o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo? Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar e de sobremesa morango e uva. Falando, galera, que todos esses alimentos eles estão contaminados, né, com pesticida, beleza? Tá. Na charge, há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionado a elevado preço das mercadorias no comércio. Cara, nem tô falando que isso está errado, tá? Aliás, vocês viram, né? Que a FGV, a Faculdade Getúlio Vargas, ela divulgou, galera, um estudo falando que, assim, a inflação oficial mensal do Brasil... A inflação oficial mensal do Brasil, ela está em torno, mais ou menos, galera, de uns 0,6 a 0,7 ao mês, mas a inflação dos mais pobres chegou a praticamente 1%, né? 0,93, 94, se eu não me engano. Só como assim, inflação dos mais pobres? Existe uma diferença muito significativa no padrão de consumo dos mais ricos e o padrão de consumo dos mais pobres. Galera, os mais pobres, em geral, quando eles recebem o seu salário ou algum rendimento, a primeira coisa que eles fazem é comprar alimento, né? Comprar alimento, pagar o aluguel, que são as coisas básicas. Como a gente está tendo um reajuste do preço do aluguel muito alto, e também um aumento muito grande no preço dos alimentos, né? Batata, arroz, etc. Então, proporcionalmente falando, os pobres eles estão sentindo muito mais no seu consumo a inflação do que os mais ricos. Os mais ricos eles estão sentindo com um peso um pouco menor, porque as coisas que eles consomem, em geral, não aumentou tanto de preço assim, proporcionalmente falando, tá bom? Então, assim, os alimentos eles estão muito caros, beleza? Mas voltando aqui para a questão, galera. Até pode ter, né? Pode, de novo, né? O Enem é mestre em fazer isso. É elevado o preço das mercadorias? Mas não tem nada a ver com a questão, tá? Aumento na demanda por produtos naturais. C. Crescimento na produção de alimentos. A. D. Hábito de adquirir derivados industriais. E E. Uso de agrotóxico nas plantações. Cara, de verdade, não sou né? Enfim, mas a alternativa E me parece mais correta, né? E de eu sou Corinthians, tá? Obviamente, galera, a E ela é muito melhor, né? Muito mais bonitinha. Não penso que é uma questão muito difícil, não, tá? Uma questão relativamente tranquila até, essa aqui. Ah, professor, mas não pode ser aumento da demanda por produtos naturais? De novo, galera, pode ser que como consequência dessa fala, haja uma tendência desse cara da charge depois procurar alimentos orgânicos, etc. Mas, no momento, não é isso que está sendo retratado pela charge. O que está sendo retratado pela charge é o cara que está preocupado com a saúde dele, porque existe um uso muito grande de agrotóxicos nas plantações. Ou, como a gente sabe, não sei se vocês sabiam, né, que o governo Bolsonaro proíbe a gente de chamar de agrotóxico. A gente tem que chamar agora de pesticida. Tá? Então, não chamem de agrotóxico. Não chamem, viu? Agrotóxico. Não é agrotóxico, não, tá? Pesticida. Agrotóxico, não, tá? Pesticida. Beleza? Brincadeira, óbvio, galera. Por favor, né? Não é porque vai mudar o nome do negócio que vai mudar. Vai ter algum tipo de diferença. Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. A questão, galera, nem acho ela tão complicada, né? É uma questão relativamente simples. Mas acho que os conceitos aí que estão envolvidos, eles são bastante importantes, tá? Esse uso de agrotóxicos, esse uso de pesticidas, ele começou, galera, a ficar muito mais intenso nos países desenvolvidos depois da década de 50, nos países subdesenvolvidos depois da década de 60, 70. Porque é dentro desse arcabouço, aí, dentro desse contexto, que vai começar nesses países, nos desenvolvidos primeiro e nos subdesenvolvidos depois, a chamada Revolução Verde. Cara, de verdade, assim, a parte de agricultura não fui eu que dei para vocês, né? Foi o Júlio. E sei que o Júlio é um excelente professor, tal. Ele passa muito conteúdo. Recomendo, galera, que vocês peguem ali nas anotações a parte de Revolução Verde. Por quê? Porque é muito importante. Aliás, dica. Galera, para geografia, Enem, falando de Enem, geografia do Brasil, em geral, é mais importante do que a geografia geral. Para Enem, tá? Para Enem, tô falando para Enem.
aspectos relacionados à população do Brasil, a relevo do Brasil, a clima do Brasil, são assuntos que, em geral, eles têm maior incidência do que geopolítica e atualidades, tá bom? Mas, enfim, ó. Então, a Revolução Verde, galera, o que foi isso, né? Essa Revolução Verde, ela é chamada de a terceira Revolução Industrial do campo. Lembrando que a terceira Revolução Industrial, ela é conhecida como a Revolução Técnico-Científica, tá? É a revolução na indústria, estou falando, da robótica, da informação, da internet, dos meios de comunicação mais eficientes. No campo, essa Revolução Verde, ela veio quase que no mesmo contexto. Por isso que a gente fala que é a terceira Revolução Industrial do campo. Enquanto a indústria estava indo pelo caminho da robótica, o campo estava indo para o caminho, galera, da biotecnologia e dos OGMs, dos organismos geneticamente modificados. Aqui, ó, o que vai acontecer, galera? Novos insumos. Aliás, essa palavrinha, ela aparece bastante, né, quando a gente fala de agricultura. O que é um insumo agrícola? Vocês sabem o que é um insumo agrícola? O insumo, ele pode ser, galera, tanto um equipamento quanto um produto. Por exemplo, um pesticida agrotóxico é um insumo agrícola. Um trator é um insumo agrícola. Um fertilizante é um insumo agrícola. Sementes, insumo agrícola. São produtos e ou equipamentos que te auxiliam na agricultura. Esses são os insumos agrícolas, tá bom? Então, ó, novos insumos e novas tecnologias agrícolas. Dentre essas novas tecnologias, galera, claro que a que mais se destaca dentre essas novas tecnologias são os OGMs, incluindo os chamados transgênicos. Tá? Galera, qualquer coisa que você modifica geneticamente para ser mais adequado para um cultivo, para algum local, para não ter semente, para ser mais doce, qualquer coisa que você modifica geneticamente, a gente vai chamar isso de OGM, tá? Nem toda a técnica que foi feita na Revolução Verde está relacionada com os OGMs. Vou dar um exemplo para vocês. O exemplo que foi aplicado no Brasil. Vamos lá, gente, ó. Soja brasileira. Hoje, pra vocês terem uma noção, tá? Da agricultura brasileira, 35% do que o Brasil exporta é só soja. Só soja. Cana, laranja, fica tudo para depois. Principalmente falando, né? 35% só soja. A soja, quando que ela começou no Brasil? Sabe quando que ela começou no Brasil, a soja? A soja começou no Brasil no final do século XIX, quando os alemães para cá vieram. Os alemães que começaram a plantar soja, pelo conhecimento que eles tinham da plantação de soja na Alemanha. Soja, tá o segredo para vocês, galera, não é produto de clima tropical. Soja não é produto de clima tropical. Soja, ela tá no mesmo escopo assim do que trigo, do que cevada, do que aveia. São cereais, grãos que se adaptam muito melhor no clima temperado. Então, quando o Brasil começou a atrair soja para aqui para o nosso território, a soja primeiro veio. Fazer um Brasilzão aqui, ó. Esquemático, né? A soja primeiro se instalou no sul do Brasil, trazido pelos alemães, no final do século XIX, e depois, 1960, 1970, a soja começou a migrar principalmente em direção ao centro-oeste. Isso aqui 1960, 1970, tá? Hoje, para onde que a soja está indo? Professor, a soja está indo em direção à Amazônia. Por incrível que pareça, não. A gente nunca pode esquecer, galera, que o solo da Amazônia, ele não é um solo fértil, tá? O solo da Amazônia, ele só consegue ter aquela vegetação de grande porte porque já existe uma floresta, né? Então, existe toda uma concentração de matéria orgânica que favorece a fertilidade daquele solo. Mas não é adequado você retirar a cobertura vegetal para fazer a plantação de algodão, soja, dentre outras coisas, tá? Não vale a pena.
Então, para a Amazônia hoje, o que está se expandindo principalmente é a pecuária. Mas tudo bem, né? Não tem problema, porque a gente sabe que o boi ele é bombeiro, né? Então, como o boi ele é bombeiro, ele impede os incêndios. Então, é bom que a gente encha de pasto, tá? Na Amazônia, no Cerrado. Precisa anotar isso? Não precisa, né? Pelo amor de Deus, tá? Tô brincando. Para quem não sabe, galera, não lembra, tanto o Bolsonaro, quanto o Ricardo Salles, quanto a Tereza Cristina, falaram que as queimadas no Pantanal e as queimadas na Amazônia, elas foram decorrentes da proibição do avanço do pasto. Porque quando você não avança o pasto, você vai ter menos gado, aí aquele gado não come matéria orgânica, isso favorece o alastramento do fogo. É um pensamento sensacional, né? Ou seja, para a gente coibir as queimadas, a gente desmata toda a vegetação. Se não tem vegetação, não tem queimada, né? Stonks. Gênio, galera, gênio, tá? Prêmio Nobel da genialidade para esses caras, tá bom? Então, ó, 1970, a soja começou a migrar em direção para o centro-oeste, tá? Exatamente, né, Bia? Então, ó, 1960, 1970, a soja começou a migrar em direção para o centro-oeste, tá? Só que lembra que eu falei para vocês, a soja não é boa para o clima tropical. Sabe o que eles fizeram para conseguir adequar essa semente para aí? Eles fizeram uma técnica que não são os OGMs, mas sim o selecionamento de sementes, mais um processo conhecido como calagem. Vou colocar melhorzinho aqui, mais bonitinho. Para conseguir fazer a soja ocupar o centro-oeste, eles fizeram o selecionamento de sementes mais a calagem. Essa nova técnica, ou seja, a maneira que você faz a produção, foi vista também durante esse período, tá? Dessa terceira revolução industrial no campo. O que foi esse selecionamento de sementes? Cara, a soja não se adequa a um clima tropical. O que eles fazem? Plantam, sei lá, 500 pés de soja. 500. A soja é muito ruim para clima tropical. Então, o que vai acontecer? Dos 500, sei lá, 5 vão dar certo? 5 dão certo. Opa, eu pego esses 5 que deram certos e pego a semente, né, que vão nascer aqui dessa plantação e replanto. Pô, agora desses 5, nasceram mais um monte aí de árvores. Vamos falar que dos 5 pés de soja que deram certo, eles conseguiram recolher, sei lá, 100 sementes. Aí dessas 100 sementes, opa, eles vieram de uma soja que já é adequada a um clima tropical. Então, dessas 100 sementes, sei lá, 60 vão dar certo. Opa, 60 deram certo. Eu vou lá, recolho essas 60 que deram certo, replanto, pego a semente, percebe? Então eu vou, galera, fazendo como se fosse uma espécie de darwinismo, vai? Só que o darwinismo, professor, você nem sabe o que você está falando. Tá, um darwinismo, galera, como se fosse formado, um selecionamento ali, né? Das espécies mais adaptadas. E eu vou replantando numa escala muito rápida para conseguir adequar uma produção. Dá certo? Depende. Depende da espécie que você está falando. Por exemplo, tem um produto, eu vou esperar vocês responderem, hein? Tem um produto que o Brasil consome demais, que a gente é obrigado a importar muito da Argentina, porque a gente não tem muito no nosso território, só um pouquinho no sul do país, que o Brasil tenta, há décadas, fazer esse selecionamento de sementes. E a gente não consegue. Essa espécie não se adequa ao clima tropical. Alguém sabe que produto é esse que eu estou falando? Professor, que a gente... Perfeito, David, mandou muito, tá? O trigo, exatamente, tá? O trigo. Pro nosso pãozinho, pro nosso bolo, tal. A gente gosta muito, né? O nosso hábito alimentar, ele é muito associado ao hábito alimentar herdado dos europeus. Só que a gente não consegue produzir trigo aqui. O pouquinho que a gente produz é no sul, no Rio Grande do Sul. O trigo do Rio Grande do Sul só dá conta de 12% da demanda nacional. Então a gente é obrigado a importar muito da Argentina, e quando falta da Argentina, é obrigado a importar bastante dos Estados Unidos também, tá? Estados Unidos. Aliás, só mais uma curiosidade, tá? Eu vou falando e vou lembrando. Vocês viram o que chegou ontem no porto de Paranaguá? Lá no Paraná? Um carregamento de soja dos Estados Unidos. Cara, a economia brasileira está tão distorcida por causa desse dólar tão elevado que os produtores estão preferindo exportar toda a produção para ganhar em dólar e está faltando soja no mercado nacional. O Brasil, que é o maior exportador de soja do mundo,
está sendo obrigado a comprar soja dos Estados Unidos por conta dos agricultores preferindo exportar a sua produção do que deixar no mercado interno, tá? Ou seja, olha a distorção econômica, tá bom? Então, ó, o que a gente fez, cara? Uma técnica de selecionamento de sementes, ao mesmo tempo que foi feita uma calagem. Pessoal, o que é essa calagem? A calagem nada mais é do que jogar cal virgem no solo. Não sou nenhuma referência em química, tá? Não sou nenhuma referência em química. Aliás, aquele dia, vocês perguntaram da laterização para o Vânio? Acho que não, né? Vocês sempre esquecem. Esquecemos. Eu também esqueceria, por isso que eu falei, tá? Mas o solo do Cerrado, galera, ele sofre com a laterização que forma um solo mais ácido e uma camadinha impermeável. O que o governo brasileiro fez? O governo militar, na época, fez. Ele jogou cal virgem no solo, que é o material básico, para neutralizar o pH do solo, tá? Então, olha essas técnicas que foram feitas. Primeiro, eu tive que selecionar sementes e depois eu tive que corrigir o pH do solo para conseguir ter a produção de soja. Hoje em dia, galera, para vocês terem uma noção, Mato Grosso é o estado maior produtor de soja que a gente tem no Brasil. Mato Grosso do Sul é o segundo. Olha como a soja se expandiu para o centro-oeste. E aí só depois vem Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que também são importantes produtores, tá? Vocês não podem esquecer, galera. A gente geralmente associa muita soja com o centro-oeste. Não é só. Soja tem muito no centro-oeste e no sul do Brasil, tá? Nos dois espaços, centro-oeste e sul do Brasil. E, aliás, eu até posso falar para vocês, galera, que nos anos 2000, principalmente, a soja hoje vem se expandindo não só para o centro-oeste. Ela vem se expandindo para essa direção aqui, ó. Uma regiãozinha que talvez vocês conheçam como Mato Piba. Já ouviram falar, galera, nesse Mato Piba? O que é Mato Piba? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma área que se encontra no meio norte do Nordeste, naquela área de transição entre a Caatinga, que é a região mais seca do nosso país, e a Amazônia, que é a região mais úmida, tá? A vegetação natural de lá é aquela mata dos cocais, carnaúba, babaçu, etc. Tudo isso, galera, hoje está sendo desmatado, retirada essa cobertura vegetal para a implantação de soja, tá? A soja é o produto de maior aceitação do mercado nacional que a gente tem, tá? Eu lembro, galera, rapidinho, tá? Eu acho que não sei se eu contei para vocês, eu já trabalhei no ângulo, né? E a gente, logo quando eu comecei a dar aula, eu comecei como plantonista e depois, exatamente, né, Bia? Eu comecei como plantonista e depois de 2 anos eu comecei a pegar umas aulinhas à noite, tal, essas coisas, né? E quando eu comecei, o primeiro ano que eu peguei aula, eu tinha 21 anos, tá? 21 anos. E aí, eu fui convidado para fazer parte de um Ângulo Resolve, né? Que tinha que resolver tal uma questão. E era da FGV. A FGV eu considero o vestibular mais difícil que tem de geografia, tá? E como que resolve? Tipo, senta todos os professores lá, que foram convocados, né, para resolver a prova. Na época não tinha, tipo, celular à mão, assim, essas coisas. Era uma coisa mais, né? A internet não pegava direito, né? Hoje, né? Que você pode pesquisar e tal. E aí divide, ó. Você faz a questão número 1, você faz a questão número 2, tal, beleza? E aí, no final das contas, todo mundo lê o que produziu, lê a questão, lê a sua resposta. E os outros professores criticam, não, acho que isso aqui tem que acrescentar, isso aqui tem que mudar, tal, essas coisas. E depois é mandado, né, para a gráfica, tal, para ser liberado aí no site. Caiu para mim uma questão, né? Eu peguei lá a questãozinha, foi o primeiro Ângulo Resolve que eu participei como professor. E aí veio ali, trechinho da questão, né? O Mato Piba é uma região super importante, não sei o que lá, papapá, tal, né? O que é o Mato Piba? Galera, eu juro para vocês, eu nunca tinha ouvido falar nesse conceito. E aí eu já comecei a suar, falei, meu Deus do céu, eu sou novo, eles vão achar que eu sou burro, eu vou perguntar para alguém o que é isso, falo assim, nossa, que cara energúmeno, tira ele daqui, não sabe nada de geografia e tal, né? Aí, minha ideia é genial. Eu fingi, falei, preciso ir no banheiro, tá? Fingi que tava com dor de barriga, fui lá para a sala dos professores, tinha um computadorzinho na sala dos professores, né? Aí eu comecei a pesquisar assim, Mato Piba. Aí eu vi que tinha um artigo, galera, que falava sobre isso, que foi o artigo que foi utilizado na prova da FGV, né? Aí eu pesquisei, dei uma olhadinha, vi o que era Mato Piba, tal, né? A situação da soja, beleza? Voltei,
ficava bem e tal. Comecei a escrever minha resposta. Aí depois eu fui lá, na hora de ler, né? Falei, li a questão, o Mato Piba, não sei o que lá, papapá. Pô, gente, ó, eu respondi que o Mato Piba é a região que compreende Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a área de expansão da soja. Daí os caras, nossa, eu nunca tinha ouvido falar, você já ouviu falar nisso aí? Daí os caras, não, nunca ouvi falar. Eu falei, é que eu tinha lido esse artigo na faculdade, comecei a dar um migué assim que eu já conheci o artigo. Falei assim, nossa, como ele é inteligente. No final das contas, galera, algumas pessoas, depois eu contei, tá, para algumas pessoas, deu um miguezão ali. Mas, tipo, era uma coisa muito nova, ninguém conhecia na época, tá? Hoje em dia, galera, o vestibular, ele utiliza bastante, tá, esse conceito aqui. Então, Mato Piba era hoje que vem se expandindo a soja em direção ao Nordeste, tá? Soja e cana, mas cana menos, principalmente a soja. Beleza? Quando a gente teve, galera, então, ó, essas novas tecnologias sendo desenvolvidas, primeiro foram os desenvolvidos que produziram essas inovações, e depois, em 60 e 70, essas tecnologias elas foram repassadas aos subdesenvolvidos. Os países que mais se apropriaram desses novos insumos, dessas novas tecnologias, foram México, Brasil e Índia. Galera, na época, os países desenvolvidos, eles venderam a Revolução Verde como subdesenvolvidos. Chega aí, ó. Eu vou solucionar a fome no país de vocês. Sabe por que tem fome? Porque a produção é muito baixa. Eu, desenvolvido, repassando tecnologia para vocês, insumos, organismos geneticamente modificados, transgênicos, tudo tal, eu vou fazer com que a produção do seu país aumente. Consequentemente, pela lei da oferta e da procura, você vai ter alimentos mais baratos e vai solucionar a fome no seu país. Deu certo, professor? Acho que a resposta está evidente aí para a gente ver, né? Claro que não, galera. Por quê? Por que será que não deu certo, hein? A Revolução Verde? Porque de uma coisa é fato. Hoje, as pessoas passam fome no mundo não porque faltam alimentos, e sim porque falta acesso financeiro a esses alimentos. Os alimentos hoje, eles são suficientes para abastecer cerca de 9 bilhões de pessoas. E nós temos 7,5 bi, vai? E mesmo assim, quase 1 bi passa fome. Ou seja, o problema não é a falta de alimento, o problema é a má distribuição desses alimentos. É a falta de acesso financeiro a esses alimentos, tá? Então, teve o fim da fome? A resposta é não, galera. Na verdade, o que teve foi um agravamento da fome. Não, isso aí eu não entendi. Mas não aumentou a produção? Aumentou. Só que todas essas novas técnicas, elas só eram acessíveis aos latifundiários. E geralmente vão pegar essa produção e vão destinar essa produção para a exportação. Então, o que acontece? Esses produtos, esses insumos que foram colocados, eles entraram nos países subdesenvolvidos. E aí, galera, eu acho que tem duas empresas que é importante vocês conhecerem, tá? Duas empresas. Dá para ler aqui, né? Dá. Monsanto e Cargill, tá? São duas empresas que vocês precisam conhecer. São empresas que elas estão relacionadas a essas novas tecnologias, principalmente tecnologias de transgênicos, tá? Elas baratearam o custo para repassar para os países subdesenvolvidos. Mas mesmo assim, galera, você acha que realmente o camponês, o agricultor de subsistência, o pequeno produtor, ia ter acesso a essas novas tecnologias? Nem ferrando, cara. O cara não tinha acesso financeiro, ele não conseguia comprar. Agora, o latifundiário, o cara que exportava soja, cana, etc., pô, esse cara tem dinheiro para comprar. Então, ele vai importar esses produtos, a diferença de produtividade vai ficar ainda maior, isso vai gerar um aumento da concentração fundiária e mais alimento, cada vez mais alimento sendo destinado para exportação e menos alimento ficando para o mercado interno. Ou seja, a Revolução Verde, ela aumentou a produtividade? Sim, dos latifundiários, da galera que exporta alimentos. Que convenhamos, galera, é importante para o Brasil, tá? Não estou desprezando os caras. Mas para
para a agricultura de subsistência, para o campesinato, que produz alimentos para o mercado interno, que produz ali, né, a policultura, batata, feijão, mandioca, etc., para a gente comer mesmo, não teve acesso. A Revolução Verde não conseguiu atingir essas pessoas. Tudo bem? Então, a Revolução Verde, ela agravou a fome nos países subdesenvolvidos. E, geralmente, essas empresas aqui, tanto a Monsanto quanto a Cargill, como que funcionam esses OGMs? Como que funcionam os transgênicos, galera? Eles fazem um produto que é muito resistente a pesticidas. Então, você compra a semente da Monsanto e você compra um pesticida extremamente forte para eliminar todas as pragas, que também é da Monsanto. Porque a semente, ela só resiste ao veneno da Monsanto. Ou da Cargill, mesma coisa, tá? É o que a gente chama de venda casada. Você compra a semente com pesticida, tá? E aí você taca um monte de pesticida na soja, no tomate, papapá, enfim, um monte de coisa, tá? Para matar todas as pragas, você não perder dinheiro, né? Não perder sua produção. Só que assim, não mata as pragas, mas a gente mata, tá? Não bom pra gente. Então, claro, quando você chegar da feira, for consumir, é importante você dar aquela lavadinha, tá? Mas achar que isso, galera, vai tirar o pesticida, tudo que está embutido ali no produto que está comendo, não vai não, tá? Então, o Brasil, ele passou por uma onda de aprovação muito grande, né, de alguns pesticidas que são proibidos na Europa, inclusive, tá? Porque são pesticidas mais baratos. E a gente geralmente pensa muito em aumentar a nossa produtividade, aumentar a nossa renda com a agricultura, favorecendo esses produtores. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí sobre esses conceitos que eu tratei? Pode falar, David. Professor, mas tipo, pensando na exportação, esse uso de pesticidas elevado não compromete, tipo, a qualidade do produto? Compromete. E, inclusive, alguns países, como, por exemplo, a França, já anunciaram que não vão comprar produtos brasileiros, porque os brasileiros, eles produzem com pesticidas que não são autorizados na Europa. E, de verdade, David, qualquer estudo, qualquer coisa que você vai ver, ó, se você pesquisar na internet se os pesticidas são bons ou ruins, os transgênicos, né, se eles são bons ou ruins, você vai ver os dois lados. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Qual que é o lado positivo? Muito possivelmente, sem os transgênicos, a nossa produtividade agrícola, ela seria muito menor, David. A gente teria uma capacidade de produção muito menor. Obviamente, se encarecer o preço do produto, a tendência é que mais pessoas fossem passar fome no mundo, tá? E só foi possível esse aumento da produtividade graças aos transgênicos. Mas, em compensação, a gente não sabe ainda que os transgênicos, e principalmente os pesticidas que são muito mais utilizados nos transgênicos, podem causar a nossa saúde. Cara, tem pesquisas que afirmam que a alta incidência de câncer está associada à utilização de pesticidas, à utilização dos transgênicos. Tá bom, David? Então, tipo, uma balança, assim. Não, existem alguns países que já prometeram que vão reduzir aliás, vão anular toda a sua produção de transgênicos. Todas. Não, toda alimentação vai ser alimentação orgânica. Vocês, que eu sei, galera, que pertencem à elite burguesa econômica paulista, já consomem somente alimentos orgânicos, certo? Vocês vão lá na partezinha do mercado, que é só do alimento orgânico. Aí você tem uma maçãzinha, que normal é R$1,50. O orgânico é 15, 20, sei lá. E você pega lá do orgânico, porque vocês querem manter a sua saúde em dia, claro. Orgânico, galera, é a tendência, tá? É a tendência. A Noruega, por exemplo, já falou que somente alimentos orgânicos a partir de 2030. A Alemanha também está indo nessa tendência de somente alimentos orgânicos, justamente por conta do medo do que esses transgênicos podem causar à nossa saúde, tá bom? Aqui no Brasil ainda é muito caro, né, alimento orgânico. Tô brincando assim, mas é muito caro. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode falar, Professor, gente. eu tenho. Como que é a competição, tipo, internacional na venda da soja? Tipo, você falou que o Brasil é o maior produtor, né? Eu não sei se eu peguei direito, mas, tipo, tem muita competição com algum outro país que produz soja? Ou, tipo, é bem mais tranquilo? Ótima pergunta, David. Os maiores produtores de soja do mundo, Estados Unidos, Brasil, Argentina e alguns países africanos que agora estão aumentando a sua produtividade. E essa é uma grande preocupação, né? Então, Estados Unidos o Brasil é o maior produtor,
Estados Unidos, depois Argentina, e alguns países africanos, mais associados às regiões mais distantes da linha do Equador, estão aumentando sua produção de soja. E isso é muito preocupante por quê, David? Os Estados Unidos não vai comprar nossa soja. Eles já têm soja suficiente para eles. Quem é o grande comprador de soja do Brasil é a China, em primeiro lugar, depois o Japão e depois a União Europeia. Mas Japão e União Europeia numa escala muito inferior. O Brasil, provocando cada vez mais os chineses, né? Falando lá que o 5G da China é tudo para espionagem, falando do vírus chinês. A tendência é que sofra retaliações. Aliás, tem até um nome para isso, que eu já vi mais de uma reportagem usando esse nome, que é o... Não cabe mais aqui. Acho que aqui dá para ver, né? Que a mídia está chamando de efeito Austrália. O que é esse efeito Austrália, professor? A Austrália é um país desenvolvido que basicamente se sustenta a partir da exportação de commodities. Ou minério de ferro, soja, tal, essas coisas, né? Soja não, pecuária, tal. A Austrália resolveu bater forte em cima da China, falando que a China que foi o responsável pelo Covid, pela pandemia mundial, etc. O que a China fez? Retaliações. A Austrália está sofrendo muito economicamente para conseguir ter uma recuperação do seu PIB e tal. Por quê? Porque dependia muito do consumo dos chineses. Ainda mais pela proximidade geográfica, a China compra tudo de todo mundo. Então eu sei que é meio ruim falar isso, galera, mas tem que jogar o jogo da geopolítica com uma relativa inteligência, né? O efeito Austrália está se referindo às possíveis retaliações econômicas que podem acontecer porque algum país critica abertamente. Então, por exemplo, David, qual que é a perspectiva, possivelmente, para o ano que vem? Vocês estão vendo que o dólar está caindo um pouquinho o seu valor. O que é bom, tá? Não estou falando que é ruim. Mas isso prejudica as nossas exportações agrícolas. Ao mesmo tempo, o Biden vai se eleger nos Estados Unidos. Quer dizer, não sou, já se elegeu, né? Nos Estados Unidos. Se ele conseguir amenizar um pouco a guerra comercial, de uma maneira que fala assim, olha, China, vocês têm um superávit de quase 700 bilhões de dólares anuais. Não tem como vocês comprarem alguns produtos aqui para pelo menos equilibrar um pouquinho mais a balança comercial? Qual produto que eu penso que seria diretamente influenciado? A soja. Cara, é o mais fácil. Os Estados Unidos produzem muita soja, exporta muita soja. A China precisa de soja. Então, ó, o dólar subindo, o real se valorizando, ao mesmo tempo, os Estados Unidos fazendo uma paz comercial com a China, ou não uma paz, mas pelo menos não ficar tão estridente assim a relação. E ao mesmo tempo, o Brasil xingando a China, é meio óbvio que pode acontecer um efeito Austrália também no Brasil. Tá bom? Beleza? Cara, tira um print aí, ó. E tenta fazer para mim the question of number 7.
Bom, pessoal, vamos lá. Ó. Seguinte. Uma questãozinha da FUVEST, né? Que coloca ali aparentemente uma senhorinha segurando um regador com um símbolo de euro. Provavelmente está despejando dinheiro, né? Tá? Essa é a referência. Então, despejando dinheiro, euro, na União Europeia. Só que a União Europeia está conectada com a China e quanto mais ela joga água na União Europeia, a planta da União Europeia não cresce e o que cresce é a planta da China, tá? Ou seja, uma espécie de referência, galera. Não importa o quanto você investir na União Europeia, os mercados europeus colocarem dinheiro na União Europeia, esse dinheiro vai acabar aí, de uma maneira ou outra, entrando no mercado chinês, tá? Daí fala ali, com base na charge em seus conhecimentos, professor, esse é o problema, os meus conhecimentos. Que é isso? Avalie as informações. 1. O rápido e intenso crescimento econômico chinês se deu às custas da exploração de recursos florestais da União Europeia. Galera, tem afirmações que ofendem um pouco a nossa capacidade de interpretação, né? Cara, vocês acham mesmo que a China cresceu porque explorou as florestas europeias? Nenhuma relação, né? A China cresceu, primeiro, a gente vai ter uma aulinha de revisão de China, tá? Que acho que é dos assuntos mais importantes aí que a gente tratou. Ela cresceu por conta da centralização política do Mao Tse-tung, depois da modernização promovida pelo Deng Xiaoping, não por conta da exploração da floresta da União Europeia. 2. A despeito da distinta condição econômica da União Europeia e da China na atualidade, essas economias permanecem interligadas. Pô, legal, né? Aliás, economias fortes, elas sempre estão interligadas. Estados Unidos, União Europeia, China, etc. Olha essa questão, galera. Se você soubesse que a 1 está errada e que a 2 está certa, já sobra somente a alternativa E, tá? Então, relativamente tranquilo, né? 3. A dependência econômica da China em relação à União Europeia assenta-se no consumo de etanol europeu. Galera, a Europa produz etanol? Sim. Mas a Europa produz um etanol de péssima qualidade. O etanol vindo a partir da beterraba, tá? Tem 3 tipos de etanol no mundo. O da cana, que é o que a gente produz, o do milho, que os norte-americanos produzem, e o da beterraba, que os europeus produzem. O dos europeus é o pior, e não tem nenhuma relação entre a produção de etanol na União Europeia com a China, tá? E 4, enquanto parte da União Europeia vive uma crise econômica, verdade, tá? Ainda mais na época, galera, é quando os PIGs, a gente já falou um pouquinho sobre eles, né? Mas acho que vocês se lembram, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, eram os países que estavam mais sofrendo, estavam tipo no auge da crise econômica, tá? A economia chinesa cresce. Verdade, galera. Então, a afirmação 2 e 4 são as afirmações corretas, tá? A gente vai se aproveitar dessa questão não para revisar China, porque eu quero fazer isso numa aula específica com vocês, já que eu falei, né, é o assunto aí mais relevante, mais importante. Mas eu queria falar um pouquinho da União Europeia, tá? Não traçar todo o histórico, não porque não é importante, mas sim porque é uma aula de revisão e, obviamente, eu não consigo aqui mostrar para vocês, galera, como que foi crescendo, tá? Eu posso falar rapidinho. Começou como Benelux, vocês lembram? Em 1944, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, como uma área de livre circulação de mercadorias. Deu tão certo que em 52 foi criado a SECA. França, Alemanha Ocidental e Itália começaram a comercializar livremente com o Benelux carvão e aço. Deu tão certo que foi assinado em 1957 o chamado Tratado de Paris, né? Tratado de Roma, perdão, que vai criar o mercado comum europeu. E aí outros países vão começar a se integrar a esse bloco. Em 1973, entre o Reino Unido, a Dinamarca e a Irlanda do Sul. Em 1981, a decisão que talvez eles mais se arrependam até hoje, a Grécia entra. Em 1986, entra Portugal e Espanha. E aí a gente tem, em 1992, sendo formado o que a gente conhece como União Europeia, tá? Mas se vocês pegarem a bandeirinha da União Europeia, ela é assim, ó, esquemática, porque imagina que isso aqui é azul, tá? E ela vai ter 12 estrelinhas. Cada uma dessas 12 estrelinhas representa um dos países fundadores do Tratado de Maastricht, tá? Inclusive o Reino Unido. Tanto que quando você vê algum tipo de charge falando do Brexit e tal, geralmente você vê, tipo, uma estrelinha saindo da bandeira e tal. Por quê? Porque uma das 12 estrelinhas é o Reino Unido. Senhor, eles vão mudar a bandeira da União Europeia?
Eu juro que eu não sei, tá? Eu pesquisei isso, galera, e não tem nada falando sobre o fato. Pensou que vai ficar meio estranho, né? Se tem uma bandeira da União Europeia que tem 2 estrelinhas, sendo que uma das estrelinhas não tá mais lá, porque resolveu sair, porque eu não gostava mais do bloco. Mas, né, enfim, não sei se vai mudar ou não, beleza? A União Europeia, galera, vocês não podem esquecer que ela é o bloco mais complexo que existe no mundo. A União Europeia é uma união monetária, então ela agrega área de livre circulação de mercadorias, sem barreiras alfandegárias, tarifa externa comum, área de livre circulação de pessoas e serviços, trabalhadores, e a utilização de uma moeda única, que é o euro, tá? Lembrando, professor, todos os países da União Europeia têm livre circulação de pessoas? Não. Somente tem livre circulação de pessoas aqueles países que são signatários do chamado espaço Schengen. Vocês lembram disso, galera? O que é o espaço Schengen? É um acordo que foi assinado em 1985, tá? Que prevê a livre circulação de pessoas e serviços, trabalhadores, nos países que fazem parte. Por ter uma dúvida, tem país que está na União Europeia e não faz parte do espaço Schengen? Tem. Vocês conseguem me citar um? A Suíça? A Suíça não está na União Europeia, David. A Suíça é o contrário. A Suíça ela faz parte do espaço Schengen, mas ela não está na União Europeia. Cara, vou dar uma dica, ó. Sempre que você sentir, meu Deus, deixa eu pensar num país que não queria fazer parte de uma coisa importante da União Europeia. Cita Reino Unido, você acerta, tá? O Reino Unido, lembre-se, ele nunca gostou dessa ideia de uma integração política, de uma formação de um mega país, da formação de um banco central, de um parlamento europeu. O que o Reino Unido sempre quis? Livre circulação de mercadorias. Eu lembro que eu coloquei para vocês, quando a gente estava discutindo o Brexit, um discurso de um parlamentar super importante pró-Brexit, tá? Um cara chamado de Nigel Farage. Vocês se lembram desse momento da aula que eu passei para vocês um videozinho e tal? E o Nigel Farage, ele tem uma frase que acho que marca muito para mim, tá? Que ele fala assim, olha, não pensem vocês que nós que estamos saindo da União Europeia, a gente está saindo porque a gente odeia a Europa. A gente ama a Europa. A gente odeia a União Europeia. São coisas diferentes. Essa proposta da União Europeia de uma moeda única, de um exército único, de um parlamento europeu, de um banco central europeu, ou seja, de uma centralização que vai tirando a autonomia nacional. Tá? Vou colocar para vocês. Um dos dilemas que a gente vem passando hoje é justamente isso. Beleza? Então, o Reino Unido, por exemplo, eles sempre assim, né, desde 73, fez parte da União Europeia, mas nunca fez parte do espaço Schengen, dessa área de livre circulação de mercadoria, de pessoas, perdão, tá? E os países do leste europeu também. Bulgária, Romênia, Letônia, Lituânia, Estônia, Croácia, esses países não fazem parte do espaço Schengen. Professor, por quê? Você acha realmente que a Alemanha, pegar a Alemanha como um exemplo, tá? A gente pode pegar um país que geralmente é até mais xenófobo, sei lá, a França. A França vai querer que venha um monte de engenheiro romeno e búlgaro que ganha muito pior que os engenheiros franceses roubar, entre aspas, o trabalho dos franceses? Jamais, galera. Jamais. Então, na década de 90, quando novos países do leste europeu começaram a entrar no bloco, esses novos países, de maneira geral, não fizeram parte do espaço Schengen. Por que não fizeram? Porque não pode entrar livremente na União Europeia para roubar, entre aspas, muitas aspas, o emprego dos franceses, dos alemães, dos italianos, etc. Então, o Reino Unido não faz parte e os países do leste europeu também não fazem parte desse espaço Schengen, tá? E a moeda única. A moeda única, galera, que é o euro, que foi criado somente em 2001. De novo, professor, tem algum país que está na União Europeia e que não faça parte da zona do euro? Você pode chutar Reino Unido. Professor, mas o Reino Unido não saiu? Ainda não. Até o dia 31 de dezembro, daqui um mês, então, né? Vai sair. Por enquanto faz parte. Professor, mas quando eu fizer vestibular, ele já vai ter saído já. Então, beleza. Você quer
chutar não, né? Você quer colocar outro? Cara, a gente pode pegar países com economias fortes também. Dinamarca e Suécia. Então, exatamente, né, Bia? Por isso que eu tô falando, tipo, países que são da União Europeia, mas não utilizam o euro como moeda. O Reino Unido. Por que será que o Reino Unido nunca quis utilizar o euro como moeda? A Dinamarca nunca quis utilizar o euro como moeda. A Suécia nunca quis utilizar o euro como moeda. Por que será, hein? Cara, a resposta mais fácil, tá? Eu vou dar para vocês a justificativa que o Reino Unido deu na época, que foi que ele não podia perder a questão tradicional da Libra. A Libra esterlina é uma das moedas mais antigas do mundo. Está muito associada à questão da coroa britânica. Então, tem toda uma parte de ser um símbolo nacional. De verdade, sincero aqui com vocês, hein? Se economicamente e politicamente fosse bom, dane-se os símbolos nacionais. Eu vou utilizar o euro e beleza, tá? Por que o Reino Unido não quis utilizar o euro como moeda? Autonomia monetária. Autonomia monetária. Galera, eu vou dar um exemplo aí. O Brasil hoje, por exemplo, vocês estão vendo que ele está passando por um período de inflação. O que o Brasil possivelmente vai fazer para o ano que vem? Vai subir a taxa de juros para tentar frear um pouco o consumo e frear a inflação. Se o Brasil tivesse uma moeda única, com a América inteira, inclusive os Estados Unidos, a gente conseguiria fazer esse tipo de política monetária? Não. Quem controla a nossa moeda, a nossa taxa de juros, não somos nós? É um banco central? Percebe como você perde autonomia monetária, autonomia financeira para tomar suas decisões? Então, ó, o Reino Unido, Dinamarca, Suécia, não fazendo parte da zona do euro, eles têm uma autonomia muito maior. Eles conseguem tomar decisões, fazer políticas financeiras, políticas cambiais, de uma maneira muito mais acertada, uma maneira muito mais assertiva, para conseguirem melhorar, enfim, reduzir ou emitir mais moeda, reduzir a emissão de papel moeda, liberar crédito, frear crédito, para decidir, né, o que economicamente eles acham mais viável, tá bom? Beleza? Então, ó, moeda única e beleza. Em 1992 vai ser criado o Tratado de Maastricht, sendo que hoje a União Europeia conta com 28 países, logo menos daqui a um mês vai contar somente com 27 países. 27 países, tá? Eu diria para vocês, galera, que existem alguns desafios hoje na União Europeia. O primeiro desafio, que, galera, com certeza é o assunto que deve ser cobrado nos vestibulares, que é o Brexit. Mas, de novo, vai cobrar o Brexit? Sim, porque finalmente ele vai acontecer. E isso é um ponto importante, claro, né? Tá? O Brexit, ele começou a ser pensado, galera, por um carinha chamado de David Cameron. Lembrando que no Reino Unido, a gente tem dois partidos políticos mais importantes. O Partido Trabalhista, que é um partido de centro-esquerda, e o Partido Conservador, que é um partido de centro-direita. Tá? Esse David Cameron era um cara do Partido Trabalhista do Reino Unido. E ele não gostava dessa ideia do Brexit. Você imagina, esse Brexit é uma besteira. Só que o David Cameron, por mais que ele fosse um cara de centro-esquerda, ele era querido pela população também de centro-direita e tal, né? E ele queria pegar essa credibilidade que ele tinha e fazer as vezes de um democrata. Pô, tô vendo que existe um anseio por parte da população de querer votar um Brexit, de querer sair da União Europeia. Vou fazer o seguinte, eu, David Cameron, não concordo com o Brexit, mas eu vou fazer um plebiscito para saber o que a população quer. Ele fez o plebiscito, no dia da votação, aproximadamente 52% da população votou sim, quer um Brexit, 48% votou não, não quer um Brexit. As pesquisas não indicavam isso. E ele mesmo não acreditava nisso. Tanto que assim que o Brexit ganhou, ele falou assim, ó, foi a vontade da população. Só que é o seguinte, eu não tenho capacidade de guiar uma coisa que eu nem acredito. Eu nem acredito no Brexit, acho que vai fazer muito pior, muito mais mal do que bem para o Reino Unido. Então eu abro mão do cargo de primeiro-ministro, porque eu não concordo, continuo no Parlamento Britânico, continuo ali na Casa dos Comuns, né, que é o nome do Parlamento Britânico, mas não fosse mais primeiro-ministro. E no regime parlamentarista, existe muito isso, né, tipo, o cara ele pode ser tirado a qualquer momento, o cara ele pode pedir renúncia a qualquer momento, é só o parlamento ir lá
e eleger um outro primeiro-ministro. Uma coisa relativamente simples, tá? E por que o Brexit ganhou? Eu diria para vocês, galera, que alguns pontos foram importantes. Primeiro, essa questão do Reino Unido não gostar muito dessa interferência política que a União Europeia fazia, tá? Mas a gente tem que traçar um pouco também o perfil. Um perfil de quem foi o responsável por votar sim, queremos sair da União Europeia. Se pegar proporcionalmente jovens e idosos, foram os mais idosos que votaram para sair. Entre os mais pobres e os mais ricos, os mais pobres votaram para sair. Entre os mais e menos escolarizados, os menos escolarizados votaram para sair. Se pegar os moradores das áreas urbanas e moradores das áreas rurais, os moradores das áreas rurais que votaram para sair. Ou seja, mais idosos, mais pobres, menos escolarizados e que moram nas áreas rurais. Essa foi a população que não quis continuar na União Europeia. O professor sabia. Estava falando, então, sabe o que acontece? É velho, pobre, burro, né? Velho, pobre, burro, caipira ainda, né? Caipira não sabe votar, idiota, ignorante. Cara, por favor, né? A gente reclama quando tem esse tipo de preconceito aqui no Brasil, né? Fala assim, olha só, nordestino não sabe votar, não sei o que lá. Quem não sabe votar é a gente que tem o maior número de caçados por ficha limpa, essas coisas, né? Mas, enfim, tem a falácia, nossa, o nordestino vota tudo errado, o nordestino não sabe votar e tal. Se você pensar nesse tipo de coisa, nossa, olha só, pô, cara, você está fazendo a mesma coisa. Então, algum motivo deve ter para esse cara não gostar da União Europeia. Por que esse cara, o mais idoso, menos escolarizado, etc., não gosta da União Europeia? Cara, é simples. Quer dizer, simples não, tá? Complexo. Mas a globalização, inclusive com a formação de um bloco econômico tão complexo, não fez bem para essas pessoas. Por quê, professor? Imagina que eu sou duas pessoas diferentes. Primeiro, eu sou um jovem formado numa faculdade do Reino Unido, que tem ali uma classe, pertence a uma classe média, moro numa área metropolitana, sou um cara cosmopolita, conheço várias partes do mundo, papapá, beleza. O que significa eu, jovem britânico, estar na União Europeia? Significa que empresas transnacionais vão investir mais no Reino Unido, me gera mais oportunidade. Significa que empresas de outros países vão querer jovens britânicos também, jovens que são engajados na questão de informática, etc. Então, é mais oportunidade para mim. Eu vou estar mais interligado, eu vou estar mais conectado. Eu sou de uma geração que pertence a esse mundo mais globalizado. Para mim é sensacional. Vamos pensar no senhor extremamente conservador, tá? Que mora numa área rural, que não tem acesso a grandes tecnologias e tal. Ele percebe que existe a União Europeia. Para ele, o que representa a União Europeia? Um monte de estrangeiro vindo pegar os empregos aqui no Reino Unido, porque o intercâmbio de pessoas existe, né? E representa mais oportunidade de ascensão social, pelo menos indiretamente, até concordo que sim, né? Mais investimentos, consumo e tal. Mas diretamente, representa alguma oportunidade de ascensão social ele estar na União Europeia? Não. Ele não vai ter oportunidade de trabalhar na Alemanha, na França, etc. E ainda, as fronteiras ficam um pouco mais permeáveis e tem esse negócio aí de terrorismo, né? Falam aí de um monte de muçulmano, terrorista, esses caras estão vindo invadir meu país porque está na União Europeia e vão se tacar bomba aqui. É óbvio que esse cara vai votar para sair, tá? Então, se você pegar o mapa de votação, galera, é impressionante. Tipo, regiões de Liverpool, Manchester, Londres, todo mundo votou para ficar na União Europeia. Na parte interior, no interior do Reino Unido, praticamente todo mundo votou para sair da União Europeia, tá bom? A gente não pode esquecer que a votação não é obrigatória lá também, tá? Não é obrigatória. E, geralmente, os caras que eram partidários do Brexit, eles eram muito mais ativos do que quem não é pró-Brexit, tá? Como assim, professor? O cara que era favorável à saída do Reino Unido era o cara que era militante, o cara que participava, etc. O cara que concordava com o Reino Unido pertencer à União Europeia, ele era mais, nem vai acontecer isso aí, ó a loucura que esses caras estão fazendo. Mais ou menos, galera, tá? Vocês acham que o Bolsonaro vai ser presidente da República? Imagina, sabe? O cara sabe nem falar direito e tal. Era mais ou menos... O cara falou que tinha que ter uma guerra civil no país. Era mais ou menos esse conceito. Nunca vai acontecer o Brexit. Cara, quando teve a votação do Brexit, foi no mesmo dia de um evento, um show super importante, tá? Que acontece uma vez por ano no Reino Unido. Esqueci o nome lá do evento. A grande parte dos jovens não foi. Porque estava envolvido. Ou estava no show, ou estava em algum barzinho, comemorando, bebendo, etc. No dia que teve a votação, tá?
Aí, quando o Brexit ganhou, aí bateu o desespero. Aí a população começou a manifestar, não, eu tenho que ter outra votação, agora eu juro que eu participo e tal. Nunca mais teve outra votação, tá? Então, por isso, galera, é importante, tá? Vocês votarem. E, independente da sua opinião, se você é direita, esquerda, tá, mas vota com convicção no que você tá querendo. Eu, particularmente, estou totalmente contrário ao voto em branco, tá? Porque eu acho que sempre existe um menos pior ou um melhor, depende da ótica que você vê a questão, tá? Não é todo mundo igual. Voltando aqui para a questão. David Cameron, galera, renuncia e vem a Theresa May. A Theresa May, com a União Europeia, preocupada. Falou assim, União Europeia, é o seguinte, para a gente conseguir fazer um Brexit, e eu tenho dúvidas se a gente vai conseguir um hard Brexit ou um soft Brexit. O que seria esse hard Brexit, professor? Seria um Brexit sem acordo. Um soft Brexit é um Brexit com alguns acordos. A União Europeia falou assim, Theresa May, você tem 2 anos. 2 anos para negociar uma proposta de Brexit que agrade ao Parlamento Europeu e que agrade ao Parlamento Britânico. A Theresa May, galera, foi danadinha na época. Tá? Ela declarou assim, por quê? 2 anos? Vocês estão loucos? Eu preciso de 3 meses. Me dá 3... Ó, a confiança dela, hein? 3 meses, eu faço uma proposta que vai agradar tanto o Parlamento Europeu quanto o Parlamento Britânico. Dando spoiler aqui. Ela ficou, galera, quase 2 anos e não conseguiu fazer nenhuma proposta que agradasse o Parlamento Britânico e nem o europeu, tá? O que tinha nessa proposta? Primeiro, foi um rompimento unilateral. O Reino Unido quis sair, não foi de comum acordo. Então, o Reino Unido teve que pagar coisinha básica, tá? Coisinha básica. 39 bilhões de libras esterlinas, tá? Isso dá mais ou menos, vamos considerar que tá uns 6 aí, uns 250 bilhões de reais. Considerável o valor, hein, galera? Considerável. Pra vocês terem uma noção, o Brasil gasta por ano em saúde 107 bilhões. Então é mais ou menos o que o Brasil gastaria em 2 anos e meio em saúde. Tá? Foi o que o Reino Unido teve que pagar de multa por quebra desse contato. Mas isso aí não tinha muito o que negociar. Era o valor que estava ali estipulado. Tá? Outras questões que são sensíveis. Vai ter um acordo de livre circulação de mercadorias? Porque qual que era o sonho do Reino Unido? Sair da União Europeia, mas fazer que nem a Noruega, ou que nem a Suíça. Noruega e Suíça, eles têm acordos de livre comércio com a União Europeia. Não está na União Europeia, mas tem alguns acordos comerciais. A União Europeia falou, o quê? Você é malandro, né? Você quer sair das suas responsabilidades, quer deixar de contribuir para o Banco Central, etc., mas quer continuar... Não, sem chance. Isso a gente não aceita. Theresa May falando, então beleza, vai. Não precisava ser tão grosso assim. Mas a gente vai lá, então, ó, nem coloco para vocês, então, a livre circulação. Outra questão que é sensível, galera, a questão da fronteira das Irlandas. A gente já discutiu algumas vezes isso no curso, lembra? A Irlanda é uma ilhazinha que ela vai ter... Vou mostrar aqui para vocês rapidão, ó. A Irlanda. A ilhazinha, onde a Irlanda do Norte está no Reino Unido e a Irlanda do Sul não está. E quando ocorreu o Brexit? O Reino Unido vai sair, a Irlanda do Sul vai continuar. E a fronteira das Irlandas? Vai continuar tendo livre circulação de mercadorias? Vai continuar tendo livre circulação de pessoas? Cara, de verdade, até hoje, a gente está menos de um mês, tá? Até hoje, isso está indefinido. Não conseguiram fazer um acordo. O que parece pra gente é que é muito mais provável que seja um hard Brexit. Ou seja, que realmente vai cortar circulação de mercadorias, circulação de pessoas. A gente está quase entrando no período de recesso na Câmara dos Comuns, tá? Enfim, e é uma coisa que tende a reacender, inclusive, projetos mais separatistas da Irlanda do Norte. Não, eu quero continuar aqui com a minha parceria. Cara, a gente pensa, Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. É mais ou menos o tamanho de São Paulo. É como se a gente separasse, galera, a região metropolitana de São Paulo do restante do estado de São Paulo. Percebe? É uma coisa meio estranha. Acaba estranho. Sem a livre circulação de pessoas, mercadorias e tal.
Beleza? Então, ó, a Theresa May não conseguiu negociar esse acordo. E aí, numa cena que foi triste, tá, galera? De verdade, eu acho triste mesmo, se vocês quiserem ver. Recomendo que vocês procurem no YouTube. Coloca assim, ó, despedida da Theresa May. A Theresa May, ela vai lá, fala assim, olha, gente, eu, como só a segunda primeira-ministra da história do Reino Unido, peço desculpa por não ter conseguido guiar um Brexit da maneira como vocês queriam. E aí ela começa a chorar, vira a cara, volta e nunca mais aparece como primeira-ministra, tá? Eu, particularmente, não gostava dela. Presunçosa, meio metidona, assim, tal. Mas, né, realmente... Uma senhorinha, galera, tinha que... Eu senti um pouco de dó dela, concordo, tá? Eu confesso, aliás. Quem vai assumir o lugar dela? É o Boris Johnson. Aí sim, um cara muito mais caricato, um cara muito mais benquisto, que vai conseguir fazer uma proposta de acordo com o parlamento britânico. Agrade o parlamento europeu também, tá? Só que dentro dessa proposta, ele colocava que, por enquanto, seria um hard Brexit. Então, vai ser um hard Brexit, a não ser que ele apresente uma proposta até o dia 31/12. Por enquanto, galera, como ele está parado, não apresentou nada, muito possivelmente vai ser um hard Brexit que vai acontecer. Ou seja, sem nenhum tipo de acordo de livre circulação, de acordos econômicos, tal, tá? Então, vai rolar isso, vai rolar, o Brexit vai rolar dia 31 de dezembro, beleza? Isso, galera, reacende um debate entre os chamados eurocéticos e os chamados globalistas. Quem são esses eurocéticos, professor? São essas pessoas que defendem que a União Europeia não deveria existir. E que, aliás, essas grandes corporações internacionais não deveriam existir. OMS, OMC, a União Europeia, o FMI, a ONU, porque essas corporações, elas só querem tirar o poder dos Estados nacionais. Quem faz parte desse grupo? Galera, na Itália, você tem a liderança de um cara chamado Matteo Salvini, que foi um dos parlamentares mais influentes da última eleição na Itália. Hungria, Polônia, setores, em cada país você tem um setor diferente. Na França, por exemplo, a Marine Le Pen, que quase ganhou as últimas eleições também, né, perdeu por pouquinho ali para o Macron, ela também é eurocética. Ela também não concorda com essa ideia de União Europeia. E é um pensamento que vem crescendo bastante. Um pensamento mais nacionalista, um pensamento que questiona essa questão de uma integração muito forte, de uma livre circulação de pessoas, tá? Então, isso é um debate muito forte hoje dentro da União Europeia, tá bom? Refugiados. A Europa, ela faz parte do acordo da Acnur, que é a Comissão da ONU para a questão dos refugiados, e tem que receber os refugiados. Até agora, galera, quem mais recebeu refugiados na Europa foi a Alemanha. Angela Merkel recebeu 800 mil refugiados. Um número significativo. E quando eu falo recebeu, entendo, não é que ela integrou esses caras. Geralmente eles moram em guetos, separados da população europeia, nativa mesmo, tá? Mas melhor que os países que nem isso fizeram, tá bom? Qual que é a grande questão hoje? A União Europeia está atravessando uma crise econômica. E a Turquia é a porta de entrada desses refugiados. Deixa eu mostrar para vocês um mapinha. Ó. Turquia, Síria, Iraque, Jordânia, faixa de Gaza. Todos esses refugiados que querem entrar na Europa, geralmente tem que passar pela Turquia. Só que a Turquia tem um presidente hoje chamado de Recep Erdogan. O Erdogan está reclamando que ele sempre foi um puxa-saco da União Europeia, um puxa-sacão dos Estados Unidos, e que a União Europeia e os Estados Unidos nunca fez nada por ele. Sabe o que a Turquia quer? A Turquia, galera, tem grandes rivalidades com a Síria. Grandes rivalidades. A Turquia quer que a União Europeia ajude a derrubar o regime do Bashar al-Assad e que ajude a eliminar os curdos que vivem aqui nessa região. E sabe o que a Turquia faz de chantagem? União Europeia, vocês sabem? Que eu que regulo a passagem de pessoas aqui, ó. Se vocês não me ajudarem a acabar com os curdos, e se vocês não me ajudarem a tirar o Bashar al-Assad da Síria, eu simplesmente, abro a fronteira para entrar um monte de refugiado no continente de vocês. Isso, inclusive, galera, fez com que tivesse uma declaração bem forte do Macron, presidente da França, falando que não vai aceitar chantagem de nenhum... Isso aconteceu há 2 semanas, tá? Que não vai aceitar chantagem de nenhum tipo
do Erdogan, querendo fazer chantagem a respeito de pessoas, de refugiados, enfim, tá? Mas a Turquia, galera, esse elo de ligação, tá? Com porta de entrada. E a ascensão de extremismos políticos. Isso é uma coisa que sempre acontece quando países estão em crise. A crise, ela aumenta as animosidades, aumenta os radicalismos, tá? Vem crescendo hoje, de maneira preocupante, uma extrema-direita no continente europeu. Inclusive, o principal expoente é um carinha da Turquia, chamado de Viktor Orbán. Esse Viktor Orbán, acho que eu já falei isso algumas vezes, é que eu acho tão importante que eu sempre falo, tá? Como um símbolo. Esse cara é tão anti-imigração, esse cara é tão nacionalista, que a proposta que ele fez para aumentar a população local e não a população de refugiados imigrantes, ele estatizou as clínicas de fertilização. Como assim, professor? Ele comprou todas as clínicas de fertilização que existiam na Hungria para tornar muito mais barato. Para quê? Para fazer com que os húngaros tenham os seus próprios filhos e ocupem os espaços, para não ter a justificativa de que é preciso atrair pessoas de outros países, precisa atrair imigrantes, tá? Então, hoje, cresce de maneira preocupante essa extrema-direita, graças à crise econômica. Cara, é um discurso fácil, né? Crise econômica surgiu. De quem que é a culpa? De quem que é a culpa? É do refugiado? É do africano que está vindo? É do... Enfim, culpa de qualquer estrangeiro, não nossa. Então, esse tipo de discurso nacionalista, forte, reacionário mesmo, vem crescendo na Europa graças à estagnação e à crise econômica. E claro que a crise do Covid, ela tende a intensificar ainda mais esse processo. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tira um print aí, ó, quem quiser. Alguém tem dúvida, galera? Pode falar, se quiser, hein? Pode falar, David. Professor, como que é a relação, tipo, a Suíça ela não está, né, na União Europeia, né, você tinha dito. Como que é a relação da Suíça, por exemplo, com os outros países da União Europeia? É uma relação bem amistosa, tá, David? Porque a Suíça é um país muito desenvolvido, e a Suíça tem livre circulação de pessoas, a Suíça, porque faz parte do espaço Schengen, a Suíça tem a livre circulação de mercadorias. Então, eu diria para você, David, que a Suíça é tudo que o Reino Unido quis fazer um dia. O Reino Unido sempre gostou de fazer parte do bloco, mas não queria essa integração política. A Suíça é justamente isso. A Suíça, quando foi convidada, não quis entrar para a União Europeia, porque, primeiro, pensando na sua autonomia política, e porque a Suíça também é um paraíso fiscal. Então, ela aceita investimentos estrangeiros sem perguntar a origem desse dinheiro. Tá? E isso não seria aceitável para a União Europeia. A União Europeia tem um controle bancário muito forte, um sistema bancário muito forte, centralizado no Banco Central Europeu e tal. Então, a Suíça tem uma ótima relação, nada contrário, não. Livre circulação de mercadorias, de pessoas também, trabalhadores e tal. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Então, pessoal, beijos, abraço e tchau. Aproveitem o final de semana. Se alguém for fazer FAMEMA, né? FAMEMA é amanhã, Faculdade de Medicina de Varilha. Boa sorte aí. Tchau, gente. Beijos, abraço e tchau. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Falou, David. Até mais. Tchau, gente.